Ouça com atenção, pois esta não é uma mensagem distante, nem uma metáfora poética destinada a acalmar. Este é um alarme divino, uma trombeta soando no meio da noite para despertar aqueles que dormem inconscientes do perigo ao seu redor. Você, meu filho, está no meio de um verdadeiro campo de batalha. A guerra espiritual não é uma ideia, é a realidade invisível pressionando sua mente, seu coração e seu destino. Todos os dias, as forças das trevas conspiram contra você, observando, esperando, buscando a menor abertura para enfraquecer sua fé, roubar sua alegria e silenciar sua voz. Você não está caminhando em terreno neutro, você está se movendo em território contestado. E para sobreviver, você não deve andar desarmado. Você deve vestir a armadura de Deus, pois sem ela você está exposto e com ela você é imparável. Não se iluda pensando que a passividade o salvará. Ignorar a batalha é ficar parado enquanto as flechas do inimigo chovem sobre você. Fingir que não há guerra é render-se sem sequer levantar o escudo. Eu lhe digo agora, o medo consumirá os despreparados, mas a preparação transforma o medo em autoridade. Se você deseja resistir aos ataques do inimigo, precisa decidir hoje, precisa declarar vitória, precisa ser um guerreiro espiritual revestido de verdade, justiça e salvação. Peço-lhe que permaneça comigo até o final desta mensagem, pois cada momento levantará ainda mais o véu, cada revelação lhe mostrará não apenas os planos do inimigo, mas também as armas já colocadas em suas mãos. Se você se afastar cedo demais, poderá sair ainda desarmado, sem perceber a espada do Espírito que aguarda para ser empunhada, ou o escudo da fé forte o suficiente para apagar todo o dardo inflamado de acusação e dúvida. Fique, pois isso não será mero ensinamento, será treinamento. Não é uma lição, é um chamado para assumir seu lugar no exército da luz. Pergunte a si mesmo, em quantos momentos você sentiu um desânimo repentino, sem explicação? Quantas vezes você acordou no meio da noite com um peso no peito, como se o próprio ar o pressionasse? Não são coincidências. São lembretes de que poderes invisíveis estão em ação, monitorando, pressionando, tentando dobrá-lo. Mas eu lhe digo, você não é uma vítima. Você não está indefeso. Você é meu, e em mim há vitória em Cristo. Eu já o vesti com proteção divina. Eu já lhe dei autoridade. E esta noite, você verá isso claramente. Fique, pois o que você ouvir mudará não apenas o seu entendimento, mas também a sua posição nesta guerra. Por muito tempo, você caminhou incerto sobre a sua identidade em Cristo. Por muito tempo, você acreditou estar à mercê do medo, da tentação e da fraqueza. Mas não mais. No momento em que vestir a minha armadura, você se levantará como um guerreiro. Você resistirá. Você vencerá. Você caminhará na ousadia da salvação, na clareza da verdade, na força da fé, na agudeza do meu espírito. Este é o seu convite. Não seja passivo. Não demore. Levante-se, vista a armadura e ouça a minha voz até a última palavra, pois só então você compreenderá a plenitude da vitória que já é sua. Meu filho, você já sentiu isso muitas vezes, embora talvez não consiga nomear. O peso ao acordar, como se uma mão invisível pressionasse seu peito. A confusão que nubla sua mente justamente quando você precisa de clareza. A onda repentina de desânimo que o invade quando você está prestes a dar um passo à frente. Você acha que esses momentos são aleatórios? Não. Esses são os ataques sutis da guerra espiritual. Essas são as flechas invisíveis enviadas para enfraquecê-lo, para fazê-lo recuar, para deixá-lo vulnerável. Você está sendo observado. Você está sob vigilância de um inimigo que sabe que já foi derrotado,
mas ainda a busca devorar. É por isso que eu lhe digo, não seja passivo. Levante-se, resista aos ataques do inimigo e vista a armadura de Deus diariamente, pois esta é sua única posição de segurança. Pense nas vezes em que você orou e um sussurro de dúvida lhe disse que era inútil. Pense nos momentos em que você tentou declarar vitória, mas uma voz interior mais forte sussurrou: você vai falhar novamente. Você vê o padrão? O campo de batalha não são suas finanças, nem seus relacionamentos, nem sua saúde, é sua mente. Se o inimigo capturar seus pensamentos, se semear mentiras em seu coração, ele não precisa de correntes, você se aprisionará. É por isso que falo com urgência: cingi-vos com a verdade, tomai o escudo da fé, apegai-vos firmemente à salvação e deixai que a espada do Espírito corte as mentiras que buscam sufocar sua identidade em Cristo. Sem elas, você acreditará em todo medo e se curvará a toda pressão. Com elas, você ascenderá em autoridade. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas vivem cansadas, inquietas, sem esperança, e acham isso normal? Elas não estão cansadas apenas do trabalho, estão cansadas de travar batalhas invisíveis sem armadura. São atingidas diariamente pelas flechas da ansiedade, da depressão, da tentação, e não têm o escudo da fé erguido para apagá-las. Este é o perigo de viver inconsciente da guerra espiritual. Andar desarmado é andar exposto, e andar exposto é viver à mercê de um inimigo implacável. Ele não tem piedade, não se abate, busca apenas destruir. No entanto, muitos vagam pela vida sem armadura, sem resistência, sem preparação, e se perguntam por que se sentem impotentes. E você, meu filho, quantas vezes carregou a culpa por pecados que eu já perdoei? Essa não é a minha voz. Essa é a flecha do inimigo. Ele deseja prendê-lo na vergonha para que você se esqueça da sua salvação, para que você se esqueça da vitória em Cristo já selada para você. Quantas vezes você se sentiu inútil, como se suas orações fossem fracas, como se sua fé fosse pequena demais? Essa é a voz da acusação, não da verdade. Eu não o chamei para a fraqueza, mas para a força. Eu não o chamei para o silêncio, mas para declarar vitória. No entanto, sem a armadura, sem a oração de guerra, sem a preparação diária, você é como um soldado adormecido no campo de batalha, sem saber que a luta se desenrola ao seu redor. Você vive em um mundo onde o invisível influencia o visível. Guerras, violência, famílias desfeitas, vícios, tudo isso não é meramente um fracasso humano. É fruto da guerra espiritual. E as mesmas mãos que tecem o caos nas nações buscam tecer o caos em seu coração. É por isso que o convido a estar alerta. Não menospreze a tentação. Não menospreze as pequenas concessões que se insinuam silenciosamente. Um soldado que deixa uma única brecha em sua armadura convida o desastre. O inimigo é paciente, astuto e implacável. Ele procura brechas, e se você não estiver vestido com a armadura de Deus, ele as encontrará. Medo versus preparação, está é a escolha diante de você. Você pode viver com medo, sempre reativo, sempre sob ataque, ou pode se preparar, armar-se e viver na certeza da proteção divina. Minha armadura não é simbólica, ela é real, é viva, é a autoridade espiritual que repousa sobre você no momento em que decide usá-la. Mas muitos hesitam. Tratam a salvação como um evento único, em vez de uma vestimenta diária. Esquecem que a fé não é um sentimento, mas um escudo a ser erguido repetidamente. Negligenciam a espada do Espírito, deixando-a embainhada enquanto o inimigo avança sem ser desafiado. E assim caem não porque são fracos, mas porque não estão preparados. Veja as lutas que você enfrenta quando ninguém mais enfrenta.
Vejo as noites em que você fica acordado, repassando seus fracassos, temendo o amanhã, se perguntando se é realmente amado. Vejo como o inimigo planta essas sementes de dúvida e como elas brotam facilmente quando não são cortadas pela verdade. Você acreditou em mentiras sobre o seu valor, o seu futuro e até mesmo o meu amor. Essa é a guerra. Essa é a batalha. E é por isso que falo com urgência: você não pode vencer esta guerra com força humana. Você não pode resistir a essas forças com força de vontade. Você precisa da minha armadura, pois só assim permanecerá firme, inabalável, vitorioso. Você não vê? Cada pensamento que o tenta desistir é uma flecha. Cada sussurro que lhe diz que você está sozinho é uma mentira. Cada pressão que o leva a esconder sua fé é um ataque. Isso não é coincidência, é estratégia. O inimigo não ataca às cegas. Ele ataca com precisão, mirando no seu ponto mais fraco. Sem a couraça da justiça, ele perfura seu coração com condenação. Sem o capacete da salvação, ele obscurece sua mente com medo. Sem o escudo da fé, ele o sobrecarrega com desânimo. Mas quando você veste a armadura completa de Deus, suas armas perdem o poder. Quando você se mantém na realidade de Efésios 6, você não está apenas protegido, você se torna perigoso para as trevas. Mas entenda este aviso: permanecer passivo é consentir com a derrota. Procrastinar é arriscar. Cada dia que você entra neste mundo sem armadura é um dia em que se expõe a feridas desnecessárias. E algumas feridas levam anos para cicatrizar. É por isso que eu clamo agora, não amanhã, nem depois, hoje. Decida hoje. Levante-se, seja um guerreiro espiritual, resista aos ataques do inimigo e vista a armadura. Pois somente então você viverá não com medo, mas em preparação, não como presa, mas em vitória em Cristo. Não estou pedindo que você imagine uma batalha. Estou dizendo que você já está nela. Relembre sua vida, as traições repentinas, as perdas inexplicáveis, os momentos de desespero esmagador. Foram apenas acaso? Ou foram dardos inflamados com o objetivo de fazer você me questionar, silenciar suas orações, levá-lo ao isolamento? O inimigo tentou muitas vezes esmagá-lo, mas você ainda está aqui porque minha mão o sustentou. Você não vê a evidência da proteção divina já entrelaçada em sua história? E se eu o sustentei até aqui, não o revestirei também com poder para vencer? Sim, os perigos são reais. Sim, a batalha é feroz. Sim, os ataques são implacáveis. Mas você não está indefeso. Você não está desprotegido. Você é meu, e eu providenciei tudo o que você precisa para a vitória. No entanto, você deve escolher usá-la. Eu não forçarei a armadura sobre você. Você deve se levantar a cada dia e decidir: andarei desarmado ou andarei como um soldado? Cederei ao medo ou me prepararei? Deixarei o inimigo escrever a história dos meus dias ou declararei vitória em Cristo e viverei como eu deveria viver, ousado, inabalável, vitorioso? Este é o perigo crítico que você enfrenta: viver inconsciente, ignorar a urgência, minimizar a batalha. Não se engane. Não ignore os alarmes do seu próprio espírito. Você sente isso agora mesmo enquanto ouve: este não é um momento comum. Este é o seu chamado para despertar. O inimigo teme o dia em que você descobrir quem você realmente é em mim. É por isso que ele lutou tanto para cegá-lo, desencorajá-lo, silenciá-lo. Mas agora eu rasgo o véu. Agora eu exponho os planos. Agora eu o chamo para a consciência, para a preparação, para a autoridade. Fique comigo,
pois isto é apenas o começo. Você verá não apenas os perigos, mas também a solução. Você verá como a armadura de Deus não é uma teologia distante, mas proteção diária, fortalecimento diário, vitória diária. Mas primeiro, você deve encarar esta verdade: você está em uma guerra, e a neutralidade não é uma opção. Ou você se prepara, ou você cai. Ou você se arma, ou você é traspassado. Ou você anda com medo, ou você se levanta na fé. Então, pergunto-lhe novamente, meu filho, você será passivo ou se levantará? Você se renderá às sombras ou resistirá aos ataques do inimigo? Você viverá desprotegido ou vestirá a armadura de Deus? A escolha está diante de você agora, urgente e inegável. Agora que você viu os perigos, ouça a solução. Eu não o deixei indefeso nesta guerra. Eu não o chamei para lutar com as próprias mãos. Eu providenciei para você uma cobertura completa, um equipamento divino, uma armadura sobrenatural. Foi isso que revelei por meio do meu servo Paulo em Efésios 6, na armadura de Deus. Cada peça não é apenas simbólica, é autoridade viva e espiritual para aqueles que escolhem usá-la. Cada parte responde exatamente aos perigos sobre os quais eu o alertei. As armas do inimigo são precisas, mas a minha proteção é perfeita. A questão é, você a vestirá diariamente? Você pergunta, como posso resistir a forças que não posso ver? E eu respondo, vestindo-se com o que já lhe dei. Imagine entrar em batalha sem seu capacete, sem seu escudo, sem sua espada. Você não duraria minutos. No entanto, muitos dos meus filhos vivem cada dia assim. Eles acordam e correm para a vida, mas não se vestem com a verdade, não levantam o escudo da fé, não empunham a espada do Espírito. Eles enfrentam a guerra espiritual com força humana e então se perguntam por que caem no medo, no desânimo e no desespero. Meu filho, ouça-me claramente, você não pode resistir aos ataques do inimigo sem a armadura. Mas se você a vestir, caminhará em vitória em Cristo. Considere o cinto da verdade. Porque a verdade é colocada em primeiro lugar. Porque sem a verdade, tudo desmorona. Mentiras são a arma mais antiga do inimigo. Ele sussurrou mentiras no jardim e ainda sussurra mentiras para você. Você não está perdoado. Você não é forte. Você não é amado. Sem o cinto da verdade, essas mentiras o envolvem como correntes. Mas quando você veste a verdade, reconhece o engano. Você se lembra de quem você é e de quem você é. Você se lembra de que a salvação já é sua, que a justiça não é conquistada por suas obras, mas dada por meio de Cristo. Diga-me, quantas de suas batalhas recentes teriam terminado de forma diferente se você tivesse se apegado à verdade em vez de ouvir as mentiras? Em seguida, a couraça da justiça. O inimigo próspera na condenação. Ele espera para acusá-lo, para lembrá-lo do seu passado, para ferir seu coração com vergonha. Sem a justiça protegendo você, suas flechas perfuram profundamente. Mas eu lhe dei justiça, não a sua, mas a minha, uma couraça cobrindo o seu coração. Quando a condenação atacar, você pode declarar: estou perdoado, estou coberto, estou justificado. Percebe? Sem a armadura, a vergonha governa você. Com a armadura, a justiça o protege. Qual você escolherá? Depois, os sapatos da paz, preparados pelo Evangelho. Muitos de vocês tropeçam por falta de estabilidade. Num momento vocês estão de pé, no outro vacilam. A ansiedade os abala, o medo rouba o seu equilíbrio.
Mas com a minha paz, vocês caminham com firmeza mesmo em terreno hostil. Vocês não são abalados por más notícias, nem destruídos por tempestades, porque o seu alicerce é seguro. Paz não é a ausência de guerra, é a âncora no meio dela. Vocês não ansiaram por essa estabilidade, por caminhar sem medo de cair. É por isso que eu lhes dei estes sapatos. Levante o escudo da fé, pois com ele você apagará todo dardo inflamado. Fé não é um sentimento, é uma defesa. É a decisão de crer em mim mesmo quando seus olhos veem escuridão. O inimigo dispara flechas de medo, de desânimo, de tentação. Elas têm o objetivo de incendiar sua vida com desespero. Mas quando você levanta a fé, toda flecha se apaga. Quantos incêndios em seu coração poderiam ter sido evitados se a fé tivesse sido levantada ao primeiro golpe? Meu filho, não deixe o escudo no chão. Pegue-o diariamente, a cada hora, a cada momento. Não se esqueça do capacete da salvação. Sua mente é o campo de batalha onde as lutas mais ferozes acontecem. O inimigo planta dúvidas, sussurra confusão, distorce seus pensamentos. Sem a salvação protegendo sua mente, você fica vulnerável a qualquer sugestão. Mas a salvação não é apenas a promessa da eternidade, é a sua identidade agora. Quando você usa este capacete, você se lembra, você está salvo, redimido, seguro. Nenhuma mentira pode alterar isso. Quando você duvida, o capacete o protege. Quando o medo pressiona, o capacete o lembra da vitória em Cristo. Você andará com a cabeça desprotegida ou deixará a salvação cobri-lo? E, finalmente, a espada do Espírito, que é a minha palavra. Isso não é apenas defesa, é ataque. É assim que você revida. Quando o inimigo tentou meu filho no deserto, ele respondeu com as Escrituras. Ele não debateu. Ele não explicou. Ele declarou a verdade, e o inimigo fugiu. Você também segura esta espada. No entanto, quantas vezes você a deixa embainhada, esquecida, enquanto o inimigo fala livremente? Minha palavra não é fraca. Ela é afiada, é viva, é poder. Quando você a declara em oração, quando a impunha em oração de guerra, você corta a escuridão. Você permanecerá em silêncio ou pegará a espada e declarará vitória? Esta é a solução que lhe dou, vista a armadura de Deus. Não uma vez, nem ocasionalmente, mas diariamente. A guerra espiritual é implacável, assim também deve ser a sua preparação. Eu já lhe dei cada peça. Não o deixei vulnerável. Mas não vestirei a armadura por você. Você deve se levantar e escolher. Aqui reside o dilema moral: você assumirá a responsabilidade pela sua segurança espiritual ou esperará, torcendo para que o inimigo o poupe? Ele não o fará. Procrastinar é convidar a derrota. Decidir hoje é andar em autoridade. Eu sei o que você se pergunta: se a salvação é minha, por que ainda me sinto atacado? Se a vitória já está prometida, por que ainda luto? Ouça este segredo: a salvação é a vitória garantida, mas a armadura é a vitória aplicada. A salvação assegura a sua eternidade, mas a armadura assegura a sua sobrevivência diária. Você não corre o risco de perder o meu amor, mas corre o risco de perder a paz, a alegria e a fecundidade se andar desarmado. Este é o conhecimento privilegiado que agora compartilho com você. A sua salvação não é apenas uma promessa futura, é um escudo presente, uma cobertura viva, um lembrete constante de quem você é. Tratar a salvação como algo distante é viver impotente. Usar a salvação como um capacete é andar sem medo. Pergunte a si mesmo:
E se você começasse cada dia não com medo do que poderia vir, mas com preparação para a vitória? E se você se levantasse de manhã e dissesse: hoje me visto com a verdade. Hoje me visto com a justiça. Hoje ando em paz. Hoje levanto o escudo da fé. Hoje visto a salvação. Hoje empunhei a espada do Espírito. Você não vê como suas batalhas mudariam? As mesmas flechas que antes o perfuravam agora cairiam impotentes. As mesmas mentiras que antes o silenciavam agora seriam despedaçadas pela verdade. O mesmo medo que antes o esmagava agora seria enfrentado com fé. Isso não é imaginação. Isso é realidade para aqueles que escolhem vestir a armadura. Mas aqui está o teste: você não pode usar a armadura pela metade. Um soldado que esquece seu escudo ainda pode cair. Um guerreiro que deixa sua espada para trás não pode revidar. Você deve usar a armadura completa de Deus. Muitos usam a salvação, mas negligenciam a verdade. Outros mantêm a fé, mas esquecem a retidão. A armadura só é completa quando está inteira. E quando está inteira, é impenetrável. Você se vestirá completamente ou deixará brechas para o inimigo explorar? Lembre-se do ciclo aberto que deixei antes: você está sob vigilância. O inimigo observa, à espreita da sua fraqueza. Se o vir blindado, treme. Se o vir desarmado, avança. É por isso que a neutralidade é impossível. Você está coberto ou exposto, vitorioso ou vulnerável. Não se iluda com a meia preparação. Eu lhe dei a armadura não para decoração, mas para sobrevivência. Então, agora coloco a decisão em suas mãos. Você acordará amanhã igual ou como um soldado? Continuará a tropeçar ou se levantará com força? Permanecerá passivo ou vestirá a armadura e declarará vitória em Cristo? Você já conhece os perigos. Você viu as consequências de andar desarmado. Agora você tem a solução. A única questão é: você a usará? Fique comigo, pois o próximo passo é ainda maior. Ao escolher a armadura, você não apenas estará protegido, mas também entrará em promessas. Você verá bênçãos fluindo onde antes havia batalhas. Você experimentará a paz onde antes reinava o medo. Você viverá não como uma vítima da guerra espiritual, mas como um guerreiro que caminha em proteção divina, identidade em Cristo e vitória inabalável. Meu amado, agora que você entende os perigos e viu a solução, desejo lhe mostrar a recompensa. Não o chamei para esta batalha para que viva com medo, mas para que descubra o que significa andar na minha bênção, nas minhas promessas, na minha vitória em Cristo. A armadura de Deus não é um fardo, é um presente. Não é pesada, é leve com a minha força. E quando você a veste diariamente, quando se eleva em consciência da guerra espiritual e escolhe a preparação em vez do medo, você não apenas resiste aos ataques do inimigo, você herda um fluxo de bênçãos que não pode ser interrompido. Você sabe o que acontece quando se reveste da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação e da espada do Espírito. Você entra em uma atmosfera onde o medo não pode governá-lo. Você caminha sob a proteção divina. Você se torna um sinal, um testemunho, uma testemunha viva de que minhas promessas são verdadeiras. Os próprios demônios que um dia o atormentaram fogem ao som da sua voz. As mesmas flechas que um dia o perfuraram caem inofensivas a seus pés. Você se torna o cumprimento vivo da minha promessa de que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isso não é apenas defesa, isso é herança. Deixe-me dizer-lhe claramente: quando você veste a armadura, começa a ver o fruto do meu reino em sua vida diária.
A paz que excede todo o entendimento guarda o seu coração. A alegria que nenhuma circunstância pode roubar flui de dentro de você. A força cresce em seu espírito, mesmo quando o seu corpo se sente fraco. A clareza retorna à sua mente quando a confusão antes a nublava. Você não vive mais como alguém sacudido pela tempestade, mas como alguém ancorado na verdade eterna. Estas são as bênçãos que preparei para aqueles que andam armados em mim. Prometi que aqueles que resistirem ao inimigo o verão fugir. Essa não é uma esperança distante, é uma realidade para aqueles que vestem a armadura. Imagine como seus dias mudarão quando você acordar não com medo, mas com confiança. Imagine entrar no seu local de trabalho, em sua casa, em suas conversas, sabendo que carrega o escudo da fé e a espada do Espírito. A ansiedade não pode dominá-lo. O desespero não pode defini-lo. A tentação não pode prendê-lo. Pois cada peça de armadura não é apenas proteção, é vitória aplicada. Você se torna inabalável porque sua identidade em Cristo se torna inabalável. Você não vê a beleza nisso? Os mesmos lugares onde você se sentiu mais fraco se tornarão o testemunho da minha força. As mesmas feridas onde as flechas o atingiram se tornarão cicatrizes que contam a história de sobrevivência, restauração e triunfo. Você olhará para trás, para as batalhas, e dirá: aqui, eu deveria ter caído. Aqui, eu deveria ter desistido. Mas eu permaneci vestido com a armadura de Deus e prevaleci. Esse testemunho abençoará não apenas você, mas todos que o ouvirem. Pois cada vitória que você vivencia é uma luz para outra alma que ainda tropeça na escuridão. Eu te abençoo com paz quando o mundo treme. Eu te abençoo com confiança quando o medo bate à sua porta. Eu te abençoo com perseverança quando a batalha se prolonga. Eu te abençoo com sabedoria para discernir as mentiras do inimigo, para que você nunca mais seja enganado. Eu te abençoo com ousadia para declarar vitória em Cristo, mesmo quando as circunstâncias se mostram contra você. Minhas promessas não são frágeis. Elas são eternas. E quando você veste minha armadura, você anda na plenitude delas. Filho, eu sei que você às vezes se pergunta: estarei sempre em batalha? Essa luta nunca terminará? Ouça-me claramente, a guerra é real, mas a recompensa também. A cada momento em que você resiste, a cada dia em que escolhe vestir a armadura, a cada hora em que levanta o escudo da fé, você não está apenas sobrevivendo, você está acumulando tesouros no céu. Você está crescendo em força, autoridade e intimidade comigo. E chegará o dia em que a batalha terminará, quando a vitória em Cristo será vista em plenitude, quando a salvação será revelada em sua glória final. Mas até lá, eu não o deixo abandonado, eu o abençoo com meu espírito, minha presença, minha armadura, para que você possa andar não como uma vítima, mas como mais do que um vencedor. A bênção mesmo em meio ao conflito. Pense nisso, quando você empunha a espada do Espírito, não está apenas se defendendo, está avançando o meu reino. Cada mentira que você derruba com a verdade abre caminho para a liberdade em sua família. Cada dardo de tentação que você apaga com fé preserva seu destino. Cada sussurro de condenação silenciado pela justiça abre a porta para a alegria. A armadura de Deus não é estática, é uma bênção ativa. Com cada peça que você veste, você repele a escuridão e libera a luz. E saiba disto, você não lutará sozinho. No momento em que veste a armadura, você se alinha com as hostes celestiais. Anjos o cercam. Meu espírito fortalece. Minha palavra fala através de você. Quando você se ajoelha em oração de guerra,
nunca é uma só voz, você se junta a incontáveis santos que também estão de armadura. Juntos, vocês são um exército, imparável, inquebrável, carregando a autoridade de Cristo para um mundo desesperado por esperança. Você não está isolado, você está unido ao meu povo, coberto pelo meu espírito, carregado pela minha promessa. Você não sente a bênção da identidade em Cristo surgindo em você agora mesmo? Você não é mais uma alma errante, vulnerável a qualquer sombra. Você é um soldado da luz, escolhido, equipado, preparado. Eu o chamo não de frágil, mas de fortalecido, não de esquecido, mas de favorecido, não de derrotado, mas de vitorioso. É isso que você é quando veste a armadura diariamente. Esta é a verdadeira visão da salvação, não apenas uma promessa distante do céu, mas uma realidade presente de proteção divina, autoridade divina e bênção divina. Filho, quero que você veja como essa vitória é prática. Quando você veste a armadura, ela transforma suas conversas, suas decisões, suas reações. Onde antes você falava com medo, agora falará com fé. Onde antes você reagia com raiva, agora responderá com paz. Onde antes você evitava batalhas, agora você as enfrentará com coragem. Essa transformação não é apenas espiritual, ela flui para seus relacionamentos, seu trabalho, seu destino. Ela abençoa cada canto da sua vida, porque a armadura de Deus cobre cada parte de quem você é. Eu prometo a você, o inimigo que antes atormentava sua mente perderá o controle. Os medos que antes o paralisavam se dissolverão na luz da verdade. As tentações que antes o prendiam se quebrarão sob o peso da justiça. Você viverá mais livre, mais forte, mais confiante, não por causa da sua força, mas por causa da minha. E essa liberdade não desaparecerá, ela crescerá. A cada dia que você escolhe vestir a armadura, a vitória em Cristo se aprofunda. A cada dia que você decide resistir aos ataques do inimigo, seu testemunho se fortalece. A cada dia que você veste a armadura, sua vida se torna uma declaração de que minhas promessas são verdadeiras. Então, deixe-me selar isto sobre você agora, eu o abençoo com a verdade inabalável que expõe toda mentira. Eu o abençoo com a justiça que silencia toda acusação. Eu o abençoo com a paz que o âncora em toda tempestade. Eu o abençoo com a fé que apaga todo dardo. Eu o abençoo com a salvação que guarda sua mente e protege seu coração. Eu o abençoo com a espada do Espírito que derruba todo o plano do inimigo. Você não é fraco. Você não está desprotegido. Você é meu, e em mim você já é vitorioso. Fique comigo até o final desta mensagem, pois eu lhe ensinarei não apenas como permanecer nesta bênção, mas também como orar nela. Pois a oração é o alento do guerreiro. A oração é o lugar onde a armadura brilha mais intensamente. E na oração, eu lhe mostrarei como transformar bênção em avanço, como transformar promessas em realidade, como transformar preparação em poder. Por enquanto, agarre-se a isto, cada vez que você escolhe vestir a armadura de Deus, você se aprofunda na bênção. A cada dia que você vive consciente da guerra espiritual, você cresce em despertar espiritual. Cada vez que você rejeita o medo e escolhe a preparação, você resiste aos ataques do inimigo. Cada vez que você declara vitória em Cristo, você vive como um guerreiro espiritual. Estas não são apenas disciplinas, são promessas cumpridas. Então, levantem-se, amados. Não vejam a minha armadura como um peso, mas como asas. Não. A vejam como um fardo, mas como uma bênção. Com ela, vocês não apenas sobreviverão, mas também planarão. Com ela, vocês não apenas perseverarão, mas também conquistarão.
com ela, vocês não apenas resistirão, mas também declararão vitória. Esta é a minha promessa: aqueles que vestem a armadura diariamente jamais serão vencidos. Amado guerreiro, chegou a hora de encerrar este momento de revelação, mas não de encerrar sua preparação. O que você recebeu hoje não é meramente um ensinamento, é um chamado divino à vigilância. Eu lhe mostrei que a batalha espiritual não é distante, nem abstrata, mas imediata e presente em seus pensamentos, em suas emoções, na própria atmosfera em que você caminha. Você está sob vigilância, mas não está indefeso. Eu já lhe dei a armadura completa de Deus, e em Cristo, você carrega a autoridade para resistir, permanecer firme e vencer. Não deixe que esta palavra passe como um som fugaz. Decida hoje. Levante-se todas as manhãs com determinação, declare vitória antes do seu dia começar e vista a armadura como sua vestimenta inabalável. Não seja passivo. O inimigo espreita, mas você é chamado para ser um guerreiro espiritual. Vista-se com a verdade, ande em justiça, guarde sua mente com a salvação, segure firme o escudo da fé, levante bem alto a espada do Espírito e deixe que sua própria respiração se torne uma oração de guerra. É assim que você resistirá aos ataques do inimigo. É assim que você caminhará em vitória em Cristo. Deixe-os agora com esta visão única de salvação. A salvação não é uma promessa distante, mas uma fortaleza diária. Não é apenas a porta para a eternidade, mas a armadura que os preserva na batalha atual. Ignorar isso é se expor. Abraçar isso é permanecer invencível. Então, eu lhes pergunto, vocês darão um passo à frente ou permanecerão expostos? Se esta palavra tocou seu coração, se você sente a urgência deste chamado, então cele-o com uma declaração pública. Escreva Amém abaixo como um sinal de alinhamento. Esta é a marca do despertar, o lembrete de que você nunca está sozinho, de que você foi chamado, treinado e posicionado. Compartilhe esta mensagem com aqueles que estão cansados, para que eles também possam se levantar. Curta se você sentir o fogo desta preparação e leve esta verdade aonde quer que vá. A sessão termina, mas sua batalha continua. Caminhe em alerta, com coragem, sob o manto da minha proteção. Você não é uma vítima. Você é meu soldado e vencerá. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.